Deus. Queridos, é sempre uma honra estar aqui, mas eu sempre falo, é um grande temor também nós estarmos aqui. E quando eu fiquei sabendo que eu iria ministrar, já fazia algum tempo que eu não ministrava a palavra, eu já tinha uma palavra pronta. Eu aprendi com o meu primeiro pastor, quando eu tinha 14 anos, que qualquer líder sempre tem que ter uma palavra pronta. Porque você nunca sabe a hora que você vai precisar pregar. Talvez não vai ser num altar, mas talvez vai ser no lugar do seu trabalho, talvez vai ser num metrô, talvez vai ser num ônibus. Mas sempre tem que ter uma palavra pronta. E na hora que eu fiquei sabendo, eu falei, eu já tenho uma palavra. E de repente, como todas as vezes, eu comecei a orar e falar, Jesus, o que o Senhor quer falar com a sua igreja? O que o Senhor quer falar com a sua noiva? O que o Senhor quer falar com aqueles que o Senhor salvou e que o Senhor encontrou o coração deles? Porque vocês não vieram atrás do que eu posso falar para vocês. Vocês nem sabiam que eu ia ministrar hoje. Vocês vieram atrás daquilo que Jesus queria falar para vocês hoje. E eu comecei a perguntar isso para Jesus, Senhor, o que o Senhor quer falar? E aí o Senhor me trouxe uma outra palavra. E nós precisamos, assim como Jesus ele fala, nós precisamos discernir as estações e os tempos. E nós estamos em uma temporada que eu creio que era mais necessário falarmos sobre isso. Porque existe um portal aberto sobre nós. Nós estamos entrando agora no portal da primeira festa judaica, que se chama Tu Bisvat, que é a festa do ano novo das árvores. Você não vai entender muito bem, mas é quando os primeiros frutos começam a nascer. Quando Israel começa a comer dos primeiros frutos que vão estar dando nas árvores. E nós estamos entrando nesse portal dos primeiros frutos. Queridos, a sua colheita vai começar agora. Acho que você não entendeu. A sua colheita vai começar agora. Nós estamos nesse portal dos primeiros frutos, de colher o começo. É quando o inverno está acabando em Israel. É quando o tempo do frio está acabando, mas começa a gerar outra vez. Eu quero dizer que se você tem passado um tempo de frio, essa é a hora de começar a gerar outra vez. Essa é a hora de começar a gerar outra vez. Diga para você mesmo, essa é a hora de começar a gerar outra vez. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis 37. Começando do versículo 5. Nós vamos falar um pouquinho sobre José, amém? E diz assim, certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo mais. Ouçam o sonho que eu tive. Estavam amarrados feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou de pé. E os feixes de vocês se juntaram ao redor do meu e curvaram-se. E os seus irmãos disseram, então você acha mesmo que reinará sobre nós? Tem certeza que nos dominará? Eles o odiaram ainda mais por causa do sonho que tinha tido. Amém? Queridos, naquele momento José começa a sonhar com uma colheita. José era somente um menino que poderia ter muitos sonhos, mas José foi acrescentado nos sonhos de Deus. José foi colocado nos sonhos de Deus. E José, ele começa a sonhar não com uma colheita comum. Os irmãos dele no sonho também estavam colhendo, os irmãos também tinham feixes de trigo, mas a colheita de José era uma colheita milagrosa. Era uma colheita que se levantava no meio daqueles
E existia uma diferença naquela colheita. Queridos, eu quero dizer que o sol nasce para todos. E que muitos vão colher, mas existem alguns que vão colher uma temporada de milagres. Quem crê pode receber. Mas existem alguns que vão colher de uma temporada de milagre. José foi gerado em meio a um milagre. Quando nós ouvimos sobre a história de José, Raquel não podia gerar, Raquel era estéril. E Raquel por muito tempo ficou naquele tempo de oração, de lágrimas, de pedir: Senhor, eu quero um filho, Senhor, eu quero um filho. Então Raquel faz uma daquelas orações perigosas. Algumas dessas orações, mas existem orações perigosas. São aquelas orações que quebram destinos, que mudam situações. Então Raquel se encontra com o Senhor e fala assim: Senhor, dai-me filhos, senão eu morro. Agora, gerar para Raquel não era mais algo comum. Gerar para Raquel não era mais somente um filho, era uma questão de vida ou morte. Ou o Senhor me dá filhos, ou o Senhor me leva. Era uma questão de vida ou morte. Filhos para Raquel era viver o sobrenatural. Foi nesse ambiente de milagres que José nasce. Queridos, eu quero dizer que você nasceu em um ambiente de milagres. Você espiritualmente nasceu em um ambiente de milagres. Eu acho que alguns ainda não entenderam, mas aos poucos você vai entender. José nasce, e junto com José nasce um novo templo para Raquel. Nasce o Deus que ouviu as orações de Raquel. Nasce um tempo de crescimento, nasce um tempo de conquista e também nasce um tempo de transformação. José, quando nasce, ele começa a mudar o ambiente aonde ele está. Já não era mais somente aquela Raquel envergonhada, triste, que não podia gerar. Agora era uma Raquel diferente. Agora era uma Raquel que gritava para todos assim: o Senhor tirou a minha vergonha. O Senhor tirou a minha vergonha. Queridos, você nasceu para tirar a vergonha da sua família. Você nasceu para tirar a vergonha da sua casa. Você nasceu para tirar a vergonha das gerações passadas. Não importa o que as gerações fizeram, não importa o que as gerações trouxeram como bagagem. Eu quero dizer, você nasceu para romper com as bagagens. Você nasceu para romper com a esterilidade. Não importa que outros não geraram, não importa que outros não fizeram, não importa que outros não conquistaram, você vai conquistar. José, além disso, traz com ele um tempo de liberdade. Diga liberdade. Quando José nasce, a Bíblia diz em Gênesis 30, 25, diz assim: e aconteceu como Raquel deu à luz a José, disse José a Labão: deixe-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. José era como um escravo de Labão. E quando José nasce, Jacó decide e fala assim: eu não vou mais viver nessa escravidão. Eu preciso de um tempo de liberdade. Eu preciso romper. Não dá mais para continuar a ser escravo. Eu preciso sair dessa terra. Eu preciso viver algo novo. Então José também traz consigo um tempo de libertação. Queridos, quantos de nós somos aprisionados em nossos sonhos?
Quantos de nós permitimos que pessoas nos aprisionem? Quantos de nós permitimos que pessoas digam que nós não vamos conseguir? Que pessoas digam que os nossos sonhos não vão dar certos? Quantos nós permitimos que as pessoas dizem você não vai ser nada e você acredita nisso? Eu quero dizer que você nasceu para um tempo de libertação. Você nasceu para transformar a vida das pessoas ao seu redor. É para mostrar para eles, continuem a sonhar. Não é o tempo de parar de sonhar, continue a sonhar. Quando José nasce, Jacó entende, o Senhor continua comigo. O Senhor fez dessa mulher que era estéril, fez ela fecunda, então o Senhor pode continuar a fazer na minha vida. Eu quero dizer para você, Jesus continua a fazer. Jesus continua a fazer. Você nasceu para trazer liberdade à sua casa, à sua família, aqueles que estão perto de você. Você nasceu para trazer liberdade àqueles que você ama, assim como Rafinha ministrou. Nós não temos só para nós temos para entregar. Nós temos para fazer mais. Eu não tenho para mim, eu não recebo a libertação para mim, eu recebo para todos da minha casa. Eu recebo para fazer mais. José foi a colheita de Raquel. José tira a vergonha de Raquel. O nome de José significa o Deus que acrescenta, o Deus que multiplica. Quando um bebê nascia na tradição judaica, o bebê acabava de nascer, quando eles tiravam o bebê, a mulher gritava o nome da criança. Então eu quero que você imagine, não era num hospital, não era como a gente vê hoje. Imagine aquela mulher berrando, não tinha anestesia, e de repente ela vê o sonho dela se concretizando nos braços dela, e ela pega aquele bebê e ela grita, José, ela grita, Deus, acrescenta-me mais um filho. Ela grita, Deus, acrescenta-me mais um filho. Queridos, nós não podemos nos contentar com aquilo que já está nas nossas mãos. Aquilo que está nas nossas mãos, aquilo que nós vivemos o ano passado, é para nós celebrarmos, é para nós nos lembrarmos, é para ser um memorial em nossas vidas, mas nós não podemos nos contentar com essa colheita. É para olharmos essa colheita que foi feita, que está nas nossas mãos, e dizermos, Senhor, acrescenta-me mais, acrescenta-me mais um filho, multiplica os meus filhos. Jesus, eu quero mais. Jesus, eu quero mais. Deus acrescenta. Deus acrescenta. Ela estava com o milagre dela nas mãos, mas ela sabia, o Deus que pode fazer este milagre, pode fazer mais um, e pode fazer mais um, e pode fazer mais um, e pode fazer mais um. Deus é um Deus que sempre pode nos acrescentar. Só alguém que nasceu de um milagre sabe que sua colheita também será a resposta de um milagre. Queridos, eu acredito que esse ano viveremos uma temporada de milagres e que vamos colher não só o que nós plantamos, mas nós vamos colher algo extraordinário. Mas para colhermos, precisamos trabalhar. Queridos, ninguém colhe sentado. Ninguém colhe sentado. Ninguém colhe sem estar com a mão no arado. Se você não trabalhar, você não vai colher. E por mais que nós venhamos a colher aquilo que nós não plantamos, nós venhamos a colher aquilo que o Senhor acrescente, ainda há necessidade de colher. Ainda há necessidade de trabalharmos. Ruth foi encontrada dentro de um campo,
trabalhando, ela encontrou Boaz trabalhando, ela encontrou Boaz servindo, ela encontrou Boaz fazendo. E o Senhor foi bom com Ruth e fez ela colher muito mais do que as mãos dela poderiam colher. Boaz diz aos servos: comecem a jogar as espigas para que ela colha mais do que as mãos dela podem colher. Quando nós vemos a vida de Gideão, Gideão estava passando por tantos apuros, por tantas dificuldades, mas ele estava dentro do lagar. E dentro do lagar Deus operou um milagre. Queridos, é quando nós servimos, é quando nós estamos ali dispostos a fazer algo, é quando nós estamos dispostos a servir a casa do Senhor, a servir as pessoas. Muitas vezes nós falamos: Deus, eu quero servir os órfãos, eu quero servir as viúvas. Senhor, eu quero servir em outros lugares, eu quero ir às nações, eu quero ir nos presídios. Mas nós não tiramos um copo que fica na cadeira da igreja. Qual é o tipo de serviço que nós queremos fazer? A casa de Deus precisando de trabalhadores. O evangelismo precisando de pessoas. E nós continuamos sentados esperando a colheita chegar. Eu sento e espero, uma hora minha colheita vem. Querido, sabe o que o Senhor diz a respeito disso? Ele fala assim: vá ter com as formigas. Olha lá, olha como as formigas fazem. Olha como elas trabalham. Queridos, não é mais tempo de ficar sentado em uma cadeira. E eu quero te dizer que é confortável estar sentado. Porque se eu pudesse, queridos, eu continuaria sentada. Mas quando nós olhamos para a colheita, quando nós olhamos para aquilo que nós estamos gerando, quando nós olhamos para aquilo que precisa ser colhido, queridos, parece que tem formiga na cadeira. Queridos, quando você se encontra com um propósito, nada mais te satisfaz, porque existe uma chama que queima no seu coração. Você se torna obstinado. E aí nós começamos a falar sobre colheita. Queridos, é muito gostoso nós colhermos aquilo que nós queremos, aquilo que nós sonhamos. Mas é duplamente melhor colhermos os sonhos de Deus. Colhermos os propósitos de Deus para nós. Colhermos daquilo que só o Senhor pode fazer. Queridos, hoje eu recebi uma mensagem de uma mãe que escreveu assim para mim: pastora, me ajuda. A minha filha de 7 anos acabou de me dizer que ouviu uma voz dizendo para ela: corta a tela de segurança e se joga. Naquela hora eu comecei a orar. Eu liguei para a pastora Márcia, mandei uma mensagem para a pastora Márcia e falei: pastora, vai nessa casa, visita ela, liga para ela. Eu não posso sair do meu trabalho, mas faz alguma coisa. E aí eu me pergunto, igreja, qual é a colheita que nós queremos? Será que a minha colheita realmente é um carro novo? Será que a minha colheita realmente é aquilo que eu posso ter para saciar os meus desejos? Será que a minha colheita é realmente aquilo que vai saciar o meu ego? Será que a minha colheita é realmente mais um par de sapatos? Será que a minha colheita é mais uma roupa? Mais uma joia? Não, queridos, a minha colheita é ver essa geração sendo tocada. É ver uma criança que pensou em se matar dizendo: eu não vou fazer mais isso porque a minha vida é preciosa.
Queridos, aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. Qual é a colheita que nós queremos, Jesus? Qual é a colheita que nós queremos? Precisamos deixar esse José nascer em nós. Precisamos não querer mais uma colheita natural, mas precisamos querer uma colheita milagrosa, uma colheita de sonhos. José sonhou quando tudo era improvável, mas ele viu uma colheita. Ele estava no centro da vontade de Deus. Mesmo quando tudo parecia improvável. Queridos, quando tudo parece improvável, ainda assim você está no centro da vontade de Deus. Você já viu aquela pessoa que você pergunta para ela assim, tá tudo bem? E a pessoa fala, tá tudo bem, eu estou no centro da vontade de Deus. E aí você começa a olhar para a vida dela, você fala assim, mas minha querida, seu casamento não vai bem, você está sem dinheiro. Sabe aquela música do irmão Lázaro de antigamente? Você começa a olhar e você, com os seus olhos carnais, você não consegue ver as coisas indo bem. Mas aquela pessoa, ela tem uma convicção. Eu estou no centro do propósito de Deus. Porque eu sei o Deus que eu creio. Eu sei para quem eu tenho chorado. Eu sei que à meia-noite Ele me ouve. Queridos, se nós fôssemos olhar para a vida de José, muitos de nós falaríamos, esse homem não conhece a Deus. Esse homem foi vendido, foi colocado numa prisão, viveu tantas perseguições, tantos dilemas, mas ele estava no centro da vontade de Deus. Diga, ele estava no centro da vontade de Deus. Muitas vezes você ainda se encontra no estágio de semear com lágrimas. Mas, queridos, a palavra de Deus é clara. Semeando com lágrimas e colhendo com alegria. Não importa o estágio que você está agora. Importa a promessa que o Senhor tem. É semear com lágrimas, mas é colher com alegria. É semear com lágrimas, mas é colher com alegria. A colheita de José não era mais um sonho dele. José começa agora a ser participante dos sonhos de Deus. José se torna protagonista dos sonhos de Deus. Queridos, José não era mais qualquer pessoa. José era protagonista dos sonhos de Deus. Deus queria salvar um povo da fome. Deus queria continuar a escrever a história até o Messias. Deus queria levantar José. Deus queria salvar uma casa, uma família. E para isso, Deus queria usar José. Queridos, Deus quer te usar hoje para mudar histórias, para mudar sentenças, para mudar a sua casa, para mudar a sua família, para mudar uma nação. Quantos estão dispostos a ser protagonistas dos sonhos de Deus? Um sonhador, ele contagia. Um sonhador é conhecido. Um sonhador é requisitado. Queridos, quando nós sonhamos, eu sei que muitas pessoas já ministram e já falam isso. E eu pensei em não falar sobre isso, mas o Senhor me incomodou a falar. Quando nós sonhamos, muitas pessoas vão dizer, não vai dar certo. Não vai dar certo, você está sonhando demais. Quando eu assumi o Kids, 90% das palavras que eu ouvia era, isso não vai dar certo. As crianças não vão entender, os pais não vão entender, isso não vai dar certo, os ministros não vão querer servir, isso não vai acontecer. Quebrar parede, para que quebrar parede? Fazer reforma, para que fazer reforma? A gente vai mudar de templo. Para que tudo isso? Não faz isso, não faz desse jeito, não gasta isso, não gasta aquilo. Mas, queridos, a minha oração para o Senhor era, Senhor, Tu sabes.
Eu vejo um vale de ossos secos. O Senhor me pergunta, esses ossos podem ressuscitar? E a minha resposta era, Senhor, tu sabes. Tu sabes. Eu não posso fazer, mas o Senhor sabe. Queridos, eu quero dizer a vocês, não importa o tamanho do seu sonho, se o seu sonho está entrelaçado com o propósito, o Senhor é fiel para fazer. Se você se torna um protagonista dos sonhos de Deus, quem cumpre a promessa é o Senhor. As pessoas conheciam José, independente de onde ele estava. Ele sempre era o sonhador. O lugar aonde ele estava não dizia quem ele era. Aonde José estivesse, se José estava como governador ou se José estava como um prisioneiro na prisão, ele continuava a ser o José, o sonhador. Porque ele tinha uma identidade. José entra no Egito, mas o Egito não entra em José. Trocam a roupa de José, trocam a posição de José, trocam a família, as pessoas que conviviam com ele, mas não podiam mudar quem José era. Não podiam mudar quem José era, porque José tinha uma identidade de filho. Ele sabia que ele tinha um pai. E ele sabia o que Deus tinha mostrado para ele naquele sonho. E uma hora ou outra, Deus ia cumprir a sua promessa. Eu quero te dizer que não importa o tempo, Deus vai cumprir as promessas que Ele fez. Deus não tem nenhuma responsabilidade com as promessas que você quer que Deus realize. Mas as promessas que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não tem responsabilidade com a sua imaginação. Deus não tem responsabilidade com aquilo que você acha que Deus falou. Mas Deus tem responsabilidade com aquilo que saiu da boca dele. Tem gente que fala assim, Deus não fez, Deus não faz. Mas você está falando de coisas que Deus nunca prometeu fazer. E coisas que Deus nunca prometeu fazer, Ele não precisa fazer. Amém? Não importava a posição social das pessoas que José ia interpretar o sonho. José interpretou o sonho do padeiro, do copeiro, com o mesmo amor que ele interpretou o sonho do faraó. Eu quero dizer, você tem servido as pessoas com o mesmo amor? O evangelho não é sobre aquilo que você pode receber, pelo contrário, é aquilo que você pode entregar. Nós não servimos pessoas porque nós podemos ganhar algo por elas. Nós servimos pessoas porque nós podemos entregar algo para elas. Nós não pregamos para pessoas nas quais a gente acha que pode receber algo em troca. Nós pregamos para pessoas que nós achamos e nós temos a convicção que nós temos algo para entregar para elas. Assim como eu vi o apóstolo dizendo para Jaque, para o Giovanni, os Estados Unidos não tem nada para nós, mas nós temos algo poderoso para levar para os Estados Unidos. Nós temos essa convicção de que nós temos algo a fazer. Nós temos que entender que muitas vezes, por não negociar as nossas convicções e a nossa fé e aquilo que é certo e errado, nós vamos perder muito mais do que ganhar. Queridos, quantos amigos eu não perdi por não perder as minhas convicções? Quantas pessoas que eu amava saíram da minha vida por eu não deixar as minhas convicções? Mas as nossas convicções sempre têm que ser maiores. Aquilo que Deus gerou em nós, aquilo que Deus colocou sobre o nosso coração, precisa ser maior. Todos os anos se iniciam e nós começamos a fazer orações dizendo: Senhor, abre aquela porta.
Senhor, por que o Senhor fechou aquela porta? Senhor, aquela porta é a porta que o Senhor vai abrir. E nós começamos a tratar Deus como se fosse um grande porteiro, um abridor e fechador de portas. Deus é um grande porteiro que abre e fecha portas ao meu favor. E queridos, eu queria falar que não é sobre as portas que se abrem e que se fecham. É sobre como você entra e sai dessas portas. Quantas portas se abriram e se fecharam para José, mas como José entrou e saiu dessas portas. É sobre isso, queridos. Quando José entra no Egito, ele entra como uma mercadoria. Ele entra para ser vendido. Aí Deus abre uma porta e ele entra na casa de Potifar. E ele começa a ser um empregado de sucesso dentro da casa de Potifar. E ali o Senhor começa a dizer que o Senhor abençoava Potifar porque amava José. Queridos, eu quero dizer que Deus vai começar a abençoar lugares onde você está porque ama você. Porque Deus tem um plano e um projeto, e Deus tem algo para a sua vida. E aonde você estiver, Deus vai começar a abençoar porque você está lá. Assim como a arca entrava em lugares e era super abençoado, era abundante aquilo que acontecia, porque a arca da presença estava lá. Eu quero dizer, a arca da presença está em nossos corações, porque o Rei vivo mora dentro de nós. E aí, José está pensando que está tudo bem. Agora eu venci, eu estou dentro da casa de Potifar, eu estou sendo bem sucedido. E de repente, ele se depara com uma cena. Vou me corromper ou vou continuar servindo o meu Deus? E ele olha para aquela cena e diz, não, eu escolho o meu Senhor. José é colocado na prisão. Uma porta se fecha. Mas José em nenhum momento se revolta contra Deus. Em nenhum momento aquela porta que se fechou muda quem era José. Pelo contrário, José continua servindo a Deus dentro da prisão. Nada muda. Nada muda. Porque não depende do que se abre ou que se fecha. E depois Deus se lembra, faz aquele copeiro se lembrar de José. E José entra numa posição de governador. Mas, queridos, eu quero que você foque nessa frase, neste momento dessa palavra. Não é sobre as portas que vão se abrir ou se fechar durante o ano, mas é sobre quem você é nesses abrires e fechares de porta. Quando a porta se abre, quando a porta se fecha, quem você é? Quem você é quando isso acontece, quando as portas estão abertas e quando as portas estão fechadas? Quem você é? Nós vemos que José continuava a caminhar. José continuava a estar convicto do que Deus tinha. José continua a fazer tudo o que Deus havia mandado. Queridos, esse é o tempo de nós deixarmos José nascer dentro de nós. É o tempo de nós tirarmos o vexame da nossa casa. É o tempo de tirarmos a vergonha. É o tempo de dizermos, o meu nome é colheita. O meu nome é colheita. O seu nome agora é José. O seu nome é Senhor, acrescenta. Deus multiplica. A cada colheita, o Senhor acrescenta um nível de fé. A cada colheita, o Senhor acrescenta algo novo. Fecundo, agora nós seremos. Toda colheita pode gerar um novo tempo. Toda colheita é maior quando nós nos tornamos participantes da corneta de Jesus. Em Isaías 53:11 diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
com o conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles ele levará sobre si. Esse é um texto que me chama muita atenção, porque está falando da crucificação e diz que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho. Aquilo que Jesus conquistou na cruz, que foi a minha salvação, a sua salvação, a salvação da sua família. Diz que um dia Jesus verá esse fruto e ele se alegrará. Mesmo que ele tenha semeado em meio a dores, a lágrimas, ao sangue escorrendo numa cruz, ele vai colher com alegria. Queridos, eu quero dizer que eu quero ser participante da colheita desse fruto de Jesus, no qual ele vai ver com alegria. Nós podemos colher muitas coisas, queridos. Nós podemos colher coisas que nós desejamos, que nós sonhamos, mas eu ainda quero ser participante dessa colheita de Jesus. Eu ainda quero ser participante da colheita que Jesus diz que os campos estão brancos. Eu quero ser participante da colheita que vai fazer Jesus conhecido na terra. Eu quero ser participante dessa colheita, da maior colheita da história, da colheita da grande comissão. E mesmo que eu não tenha a oportunidade de pregar em grandes estádios ou para pessoas grandes como vocês, eu quero ter a oportunidade de pregar para uma geração que vai mudar a sentença da família deles. Eu quero ter a oportunidade de pregar para pequenos profetas. Eu quero ter a oportunidade de pregar para jovens, para meninos, para meninas. Um grande pregador um dia disse: tinham duas pessoas que estavam aceitando Jesus. Era uma criança e um adulto. E aí perguntaram para ele: quantas pessoas aceitaram Jesus no culto que você pregou? Ele falou: 1,5. E as pessoas logo começaram a sorrir e pensaram: ele está falando que era um adulto e uma criança. Ele falou assim: a criança tem a vida inteira para falar e para queimar de amor por Jesus e para pregar para todo mundo. O adulto só tem metade da vida. Então eu ganhei 1,5 vidas. Queridos, eu tenho gastado os meus dias para ver uma geração queimando por Jesus. Para ver uma geração amando Jesus intensamente. Para ver uma geração que não vai se corromper por pouco. Que não vai se dobrar por pouco. Que não vai deixar os princípios por pouco. Querido, o seu nome hoje precisa ser colheita. Porque existe uma multidão de pessoas esperando você se posicionar. Existe uma multidão de pessoas esperando a igreja de Jesus se posicionar. A criação espera com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não importa como você está hoje. Talvez você está me ouvindo pregar e você está pensando: pastora, você não sabe. Eu tenho tanta vergonha de quem eu sou, eu tenho tanta vergonha de onde eu vim, eu tenho tanta vergonha do meu passado. Queridas, por vergonha, tantas vezes eu pensei que nunca mais pisaria nesse altar. Era tanta vergonha, que eu achava que eu nunca mais iria falar novamente sobre Jesus. Mas eu quero dizer que um dia Deus removeu a vergonha. Porque ainda muitos precisavam ouvir. Ainda existia uma grande colheita que precisava ser realizada, que precisava de trabalhadores,
Queridos, ainda existe uma grande colheita que precisa de mim, que precisa de você. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, não é tempo de desistir, não é tempo de deixar o arado, não é tempo de olhar para trás, não é tempo, não é tempo. É tempo de colher. É tempo de continuar. É tempo de olhar para as estações e discernir as estações, porque é tempo de colher os primeiros frutos. É tempo de colher os frutos da terra. Esse é o tempo de colher. E hoje o seu nome é colheita. Queridos, foram 7 anos de uma colheita abundante e 7 anos que não se via mais colheita. Mas existia um homem que se posicionou como um grande administrador. Eu quero dizer para vocês que esse é o tempo de nós nos posicionarmos. Esse é o tempo de você olhar e dizer, por mais que ainda venha o tempo de escassez, é nesse tempo, é no tempo da colheita que eu me levanto para fazer história. E diante dessa palavra eu me lembro, se o louvor quiser subir, pode subir. Diante dessa palavra eu me lembro da Amada de Cantares. A Amada de Cantares, em um dia ela começa a dizer assim: amado, eu estou queimada do sol, eu estou cansada, porque eu estava colhendo de uma vinha que não era minha. Eu estava colhendo de uma vinha que não era minha. Queridos, talvez você esteja gastando o seu tempo correndo atrás do vento, correndo atrás daquilo que você acha que é benefício seu, que é aquilo que você precisa, que a sua alma deseja, e você está correndo atrás de uma colheita que não é a sua. E isso está se tornando um fardo, está se tornando pesado. Eu quero dizer que essa não é a colheita. Existe uma colheita que é leve. E essa colheita, ela está ligada com o propósito que Deus colocou no seu coração. Essa colheita está ligada ao propósito que Deus colocou no seu coração. Eu queria que você se colocasse de pé agora. E eu quero fazer um desafio. Uma dessas orações perigosas que eu disse para vocês. Se você tem coragem, se você tem fé, eu queria que agora, queria ver quem vai ser o primeiro. O primeiro sou eu, Jesus. Que vai renunciar aos seus sonhos e dizer, Senhor, eu quero ser protagonista dos teus sonhos. Senhor, eu não quero mais ficar queimada do sol por tentar colher uma colheita que não é minha. Mas eu quero colher aquilo que o Senhor quer que eu colha. Eu quero viver aquilo que o Senhor quer que eu viva. Eu quero ir a uma dimensão que o Senhor quer que eu viva. Queridos, não acabou. Os teus sonhos não acabaram. Os planos de Deus não se encerraram. Não acabou. Não acabou. A sua história não acabou. Não acaba assim. Não acaba assim. Não acaba assim. Se você crê nisso, comece a orar agora. Comece a orar agora. Comece a falar, Senhor, eu tenho muitos sonhos, mas se nenhum deles for um sonho seu, eu renuncio cada um deles. Cada um deles. Eu renuncio cada um dos meus sonhos para sonhar os seus. Eu renuncio cada um dos meus planos para viver os seus planos. Talvez o sonho de José era ver seu pai envelhecendo, era ver seu irmão crescendo, é continuar vivendo naquelas tendas, era continuar vivendo naqueles lugares. Mas o sonho de Deus para José
era tirar ele daquele lugar para transformar uma geografia. Talvez o sonho de Deus para você seja tirar da sua zona de conforto, para que você venha viver algo novo. Queridos, esse não é o seu fim. Esse é o começo de uma nova temporada. Esse é o começo. Esse é o começo. Esse é o começo. Os sonhos de Deus começam a ser gerados dentro de vocês. Se você crê nisso, comece a dizer: esse não é o meu fim. Não acabou por aqui. Não acabou no dia mau. Não acabou nas minhas lágrimas. Não acabou quando eu achei que os sonhos de Deus ainda não iam se cumprir. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Queridos, comece a entregar os seus sonhos no altar. Comece a entregar os seus sonhos no altar de Jesus. Comece a dizer: Senhor, eu entrego, porque eu tenho certeza que os teus sonhos são maiores. Pensamentos de paz e não de mal. Os seus pensamentos são maiores do que os meus. Enquanto os nossos pensamentos são limitados, enquanto os nossos pensamentos são no hoje, são no agora, os teus pensamentos são imensuráveis. Os teus pensamentos, a palavra do Senhor diz: quem poderá entender a mente do Senhor? Quem poderá entender a mente do Senhor? Oh, queridos, esse não é o seu fim. Esse não é o seu fim. Esse é um tempo de vivermos a colheita. Esse é o tempo de sermos fecundos. Esse é o tempo de gerar. Coloque a mão sobre o seu coração. Espírito Santo de Deus, eu declaro agora sobre a vida de cada um, Jesus. Cada palavra lançada, cada destino, Senhor, que muitas vezes foi rompido, foi colocado para trás. Senhor, esse é o tempo agora. Fecundos agora. Queridos, em nome de Jesus, nós declaramos um tempo de libertação nas casas, nas famílias. Nós declaramos agora, Senhor, que eles sejam usados agora de maneira sobrenatural. Nós viveremos a grande comissão. Nós viveremos o tempo do ID. Nós veremos os campos brancos e nos levantamos como esses trabalhadores, Jesus. Nos levantamos como esses que dizem: Hineni, que dizem: eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, para cumprir os teus propósitos, para cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Oh Senhor, tu tens algo maior, maior do que nós pensamos, Senhor, mais do que nós pedimos, mais do que nós podemos sonhar. Nos faz viver, Senhor, os teus sonhos, nos faz ser protagonistas dos teus sonhos, Jesus.